Hoje é dia 19 de maio e a gente celebra no Brasil o Dia dos Físicos e das Físicas. E é claro que o canal que diz a Física está em festa, celebrando essa carreira tão linda que eu escolhi para mim na área da física espacial, mas também que eu vejo meus colegas e amigos construindo carreiras lindas nas diferentes áreas possíveis dentro da física. A física ela te permite atuar tanto na empresa quanto na indústria, quanto nos laboratórios de pesquisa e principalmente dentro de sala de aula e também aqui no YouTube, né, onde a gente consegue divulgar essa ciência que estuda os diferentes processos da natureza, desde os menorzinhos ali até os maiores e do universo, né, a física do espaço. Então eu deixo aqui meu beijo a todos os meus colegas de profissão, um beijo especial aos youtubers físicos, né, a Bibi Bailas, Guilherme Sechá, as físicas e todos os outros que fazem a divulgação dessa ciência tão linda aqui dentro do YouTube. E você sabe por que hoje foi escolhido como o Dia dos Físicos? Porque hoje, 1905, remete ao ano miraculoso da física de 1905. Então, nesse vídeo, eu vou te contar um pouco sobre os artigos que revolucionaram a ciência, né, na área da física, que foram publicados por Einstein em 1905, né, naquele ano doido que ele ficou muito produtivo. E a gente também vai falar um pouco sobre a história da primeira esposa de Einstein, a Mileva Marić, que teve talvez uma participação no desenvolvimento desses artigos. Então ela é uma figura assim muito enigmática na história da ciência. E eu trago aqui hoje algumas dicas de leitura também para vocês. E eu já vou indicar aqui alguns livros, biografias, né, da Mileva e do Einstein, que foram a base aqui para algumas informações que eu vou falar no vídeo. Então fica aí que eu vou te contar um pouco sobre esses 5 artigos que revolucionaram a física em 1905 e um pouquinho da personalidade dessas pessoas, esses gênios envolvidos. Eu acho que você vai gostar. Bom, eu já vou avisar que eu ganhei essa biografia de Einstein aqui da minha melhor amiga da faculdade, a Ju. Eu ganhei em 2007, né, a Juliana Matemática, e esse livro aqui, ele tinha saído pela Companhia das Letras em 2007. É uma biografia, né, cabulosa aqui de Einstein, cheia de detalhes, feita de forma cronológica, né, e muito bacana, cheia de fotos e informações legais. Quando eu ganhei esse livro, eu nunca conseguia terminar de ler. Não porque o livro era grande, não. É porque me dava raiva, né, da personalidade de Einstein já. Então eu quase não passava do segundo capítulo, porque era o capítulo ali que ele entrava na faculdade e tal. E ele era um cara, assim, com uma personalidade muito complicada, né? Um cara muito egocêntrico e muitas vezes egoísta. Foi criado aí numa família também que acabou fortalecendo alguns traços dessa personalidade um pouco complicada de lidar. Então, eu na época, assim, em 2007, que eu comecei a ler, eu ficava muito doída mesmo de saber dessa personalidade, desse gênio, né, que obviamente é um modelo para todos os físicos, né. E depois, uma segunda grande decepção com Einstein foi quando eu visitei o Museu da Bomba lá em Hiroshima, no Japão, e vi a carta escrita por ele, né, ao presidente para falar sobre a produção dessa arma nuclear que acabou matando tanta gente no Japão, e eu fiquei na época com muita raiva de Einstein, então eu sou meio brigada historicamente com essa figura do Einstein. Obviamente, inegável a contribuição científica dele, né, e ele eu acho que se redimiu em muitas coisas ao longo da vida, virou um pacifista, né, advocou por muitas coisas, muitas causas muito importantes, foi perseguido, né, por questões religiosas, então assim, é uma vida muito realmente que dá não só um livro, mas filmes, e é uma vida muito cheia de altos e baixos, né? E Einstein, em 1905, ele era praticamente um recém-formado, né? Ele tinha se formado lá na Universidade da Suíça, né, tecnológica, lá no Politécnica da Suíça. E ao contrário do que algumas pessoas dizem, ele não se formou assim com notas super baixas, não. Ele se formou ali na média, né? Ele não foi muito brilhante, nada, mas ele foi ali dentre os 5 alunos da sala, ele ficou em quarto. Então, né, tava ali mais ou menos, mas passou. E na época, para que você ganhasse o título de físico ali, ele entrou, na verdade, na física e matemática ali, né?
E para você ganhar o título, você teria que fazer as provas, e as provas finais, a prova final era como uma defesa de uma tese ali, né? Ele tinha que fazer uma prova oral. E ele passou nessa prova oral, assim como todos os outros colegas de sala, né? Os homens da sala, então eram 4 caras e uma mulher, né? E os 4 caras ganharam mais ou menos uma nota parecida na prova final, e ele acabou com essa nota passando ali, fazendo uma média que passava e ganhava o título de físico. Ele ganhou esse título em 1900, né? Foi quando ele se formou. E a única mulher da sala era a Mileva Maric, né? Que acabou virando a primeira esposa de Einstein. E por que eu já vou trazer a Mileva de cara aqui nesse vídeo, antes mesmo de falar dos artigos, né, do Ano Miraculoso? Porque a Mileva, ela também teve um desempenho ali meio parecido com o de Einstein, as notas muito parecidas, inclusive, mas ela, nessa prova oral, ela acabou sendo a única reprovada. Então, enquanto todo mundo tirou lá, sei lá, 10, ela tirou 5. Né, ou 4. Então ela acabou sendo reprovada, não recebeu o título de física em 1900, embora tivesse tido um desempenho muito, muito parecido ao de Einstein, né? Existe aqui nas biografias, e se você gosta dessas fofoquinhas da história da ciência, é muito interessante ler sobre como esses dois alunos, né, muito jovens, ela um pouquinho mais velha que ele, mas eles todos ali no comecinho dos 20 anos ali, né, eles se conheceram nessa universidade. Ela tinha uma figura tido como feia, né, o que é muito comum para as mulheres da física. A gente escuta muito, né, que mulheres da física são feias e tal, e acho que já na época ela já existia esse estigma, e ela não era uma mulher valorizada pela figura física dela, né, e ela não despertava paixões, assim, por conta desse encantamento da beleza externa, né, exterior. Mas ela era uma mulher brilhante, sempre foi uma menina muito interessada. Ela, inclusive, ganhou uma autorização diretamente do ministro da Educação lá no país no qual ela nasceu, para que ela pudesse estudar as cadeiras de física no ensino médio, porque era proibido para meninas na época, né? E o pai dela sempre deu muito apoio, né? Ela sempre foi uma filha assim brilhante e teve todo o suporte da família, era uma família de classe média e tal. Então eles conseguiam promover esse estudo e desenvolver, né, essa habilidade, esses interesses da Mileva. Então a Mileva, quando mudou de país para estudar física, foi justamente buscando universidades que aceitassem mulheres, porque na época, ali na virada do século XX, ainda era muito difícil o acesso de mulheres na academia, principalmente nas áreas duras, né, que a gente chama no estudo das ciências, como a física. Então ela era uma dentre os 5 alunos ali, né, ela era a única mulher da sala, mas ela despertou esse interesse em Einstein porque ela justamente era muito brilhante, muito apaixonada pelas ciências, então eles se deram muito bem ali. Ela também tocava, né, ele tocava o violino dele, ela tocava piano, então assim, eles realmente tinham muitas coisas em comum, e ela era muito organizada, determinada, né? Existem registros, e essas biografias todas que são escritas aqui sobre eles, né, são baseadas em cartas que na época o pessoal enviava um para o outro, né, porque não tinha e-mail, né, na época, então a galera, e nem WhatsApp, se falava por cartas. E essas cartas foram encontradas, né, divulgadas recentemente, para falar a verdade. Muitas dessas trocas de cartas entre Mileva e Einstein foram encontradas ali no fim da década de 80 e só divulgadas depois da morte das pessoas que executaram o testamento de Einstein depois que ele morreu, e que elas morreram, sei lá, no fim dos anos 80. Então essas cartas são recentes, né, esse conhecimento todo e o acesso a essa informação desse relacionamento entre eles é uma coisa muito nova, né, até. Enfim, eles desenvolveram essa paixão aí mútua, né, e era muito assim, Einstein sempre foi muito contra as regras, né, então ele não gostava, ele gostava de estudar no tempo dele, ele era muito assim, distraído porque ele se interessava por muitas coisas ao mesmo tempo, e Mileva era o contrário, ela era muito organizada, e tem até um indício de que ela saiu por um ano da universidade onde ela estava estudando com ele para tentar se afastar dele, porque ela percebeu que esse relacionamento distraía ela da carreira, né? Enfim, ela foi por um tempo para fora, estudou em outra universidade, mas eles continuaram trocando cartas e ele acabou pedindo muito para ela voltar. Ela acabou voltando, né, e tentando concluir ali a universidade na mesma época que ele. Como eu já falei,
ela foi reprovada nesse exame final oral e ele passou, raspando ali, mas passou e ganhou o título de físico. O que aconteceu depois disso foi muito complicado para eles dois, porque a família dele era muito contra esse relacionamento, né? Por ela não ser judia, por ela não ser dali, né? Não ser alemã, por ela não ser bonita e por ela ser mais velha, né, 3 anos ali, nem 3 anos e já era um problema. Então existem registros da mãe dele, assim, bem sogra, sabe, daquelas sogras, escrevendo pra ele, assim, na verdade ele contando pra Mileva que a mãe disse que ela depois dos 30, ele ia ter 30 e ela já ia estar um velho, uma velhaca lá, né. Então assim, era muito hostil pra ela ali o relacionamento, mesmo assim ela insistia, né, em manter esse relacionamento à distância. Nenhum dos dois conseguiu emprego logo de cara, ela obviamente não estava formada, mas ele conseguiu muitas brigas ali dentro da universidade, então as cartas de referência e a importância já do networking, né, não eram dadas para ele. Então ele arranjou briga com o professor, porque ele tratava os professores mal, não atendia as aulas, ele era desrespeitoso em muitos momentos com esses professores da universidade, então ele comprou muitas brigas ali, e no momento em que ele precisava desse apoio para conseguir uma colocação, né, uma posição numa universidade, que era comum de acontecer também, os físicos saíam da universidade e já eram contratados, né, na época, professor universitário não era uma carreira que você aplicava e para fazer uma prova, uma seleção. Você era chamado para essa posição, né? Então eram posições realmente escolhidas para você, né? E abertas às vezes para você. Então isso não aconteceu para Einstein. Então ele passou ali logo depois da formatura dele, ele passou esses próximos anos pedindo emprego, mandando carta para toda a Europa, pedindo para que alguém contratasse ele e a família dele, né, botando pressão para ele tentar se arrumar em outro tipo de emprego, e todo mundo muito frustrado. Então, para eles dois muito jovens, foi muito frustrante esses anos, assim, logo na sequência dessa formatura de Einstein. A Mileva, no ano seguinte, eles ainda juntos, ela tentando as coisas dele, ela queria casar, né? Que eles casassem para que eles pudessem de fato morar junto, né? Porque na época ainda tinha todo esse preconceito. E o que aconteceu é que ele se recusava a casar com ela antes que ele conseguisse um emprego. Ele dizia nas cartas claramente que ele não queria casar por conta da falta de emprego, mas que assim que ele arranjasse um emprego, tudo ia ficar bem. Porém, lá na primavera de 1901, eles fizeram uma viagem romântica, porque eles já estavam à distância, né? Ele estava buscando emprego em outros lugares, passando tempo com a família e tal. Então, eles acabaram se encontrando lá em abril de 1901, para uma viagem romântica ali entre os dois, e ela engravidou. Né? E nesse momento que ela engravida, piora mais ainda a situação dela e ele começa a ficar mais desesperado porque ele quer de fato casar e ele acha que a família dele vai acabar aceitando, né? Então tem esse drama meio Romeu e Julieta aí dessa história de Mileva e Einstein, né? E Albert Einstein nesse comecinho aí, um pouquinho antes desse ano miraculoso da física, que eu já vou chegar lá. E vocês vão ver que tudo isso que eu tô falando aqui é importante pra gente entender esse ano de 1905 aí, o que aconteceu, né? Para a física e para esses físicos especificamente. Bom, Mileva tinha uma segunda chance de fazer essa prova oral de novo no ano seguinte e ela tentou, já grávida, né? Foi lá e fez a prova, e todas as mulheres cientistas que aqui me escutam hoje sabem a dificuldade, né, que é de você concentrar e de você conseguir fazer qualquer tipo de exame numa situação de gravidez, né? A gente tá com a cabeça, né, e os hormônios e tudo, então é muito difícil, ainda mais no caso dela, que era uma gravidez fora do casamento, né? Então ela obviamente não passou de novo, e também quem foi o examinador dela foi um dos professores que virou um dos inimigos de Einstein, né, que é o professor Weber, e que não gostava dele de jeito nenhum, sabia que eles estavam juntos, via ela grávida ali, né, dele, então reprovou ela de novo e ela desistiu da carreira. Então já começo aqui contando essa tristeza, porque assim, era uma física, sempre foi uma física brilhante, né, acabou não ganhando o título por conta desses problemas aí, dessas questões de relacionamento pessoal. Enfim, e também por questões de mulheres na ciência na época muito mais grave do que hoje em dia, que ainda é pesado. Enfim, ela então vai para casa da família dela, né? Tem esse bebê que é uma menina, né? Que nasce em 1902 ali.
e essa menina desaparece. Não existe registro de nascimento, de adoção, então não se sabe, né? Não existem cartas muito que comprovem. Muitas pessoas e biógrafos tentaram ir atrás, reviraram a Sérvia buscando quem adotou essa criança, né? Existe um livro inteiro sobre essa tal da filha de Einstein que sumiu, mas a bem da verdade é que os registros eles são muito assim, é muito mais especulação e tem poucas coisas realmente concretas a respeito dessa menina, dessa filha. Bem, o que a gente sabe é que esse casal, Mileva e Einstein, não ficou com a filha na época, né? Então, o que se acredita é que ela tenha sido adotada por uma outra família ali na época. Bom, então essa criança nasceu em janeiro de 1902, né? E logo depois Einstein conseguiu um emprego, né? Ele já tinha sido nomeado aí, que é para tal da posição naquele organismo de patentes, né? No escritório de patentes e registros lá. Que ele conseguiu essa posição, que era uma posição que ele até considerava emburrecedora, né? Uma posição assim que não acrescentava muito, mas que permitia que ele tivesse sustento, né? Porque até então eles tinham vivido de dar aulas particulares. E também todos nós aqui da área acadêmica, a gente sabe que esse é um perrengue que todos nós passamos, né? De oferecer aulas particulares e nem sempre o aluno aparece ou não paga, né? E tem sempre os problemas. Então, eles passaram os dois, né? Ela dava aula bastante de matemática, física e piano, e ele dava aula de física, ele ia atrás, e ele ficou, na verdade, esses anos rodando a Europa, buscando falar diretamente com professores para buscar posições em universidades, e ninguém abriu as portas para ele. Inclusive, teve gente que nunca nem respondeu as cartas dele com uma negativa. Então, foi bem hostil aquele início de carreira ali. Eles acabam casando, então, em 1903, porque o pai de Einstein morre no fim de 1902 ali, e logo depois que Einstein começa a trabalhar, e parece que ali no leito de morte, o pai de Einstein acaba dando a permissão para que ele case com Mileva, né? Ele acaba falando, então vai, meu filho, casa. Então, com isso, Einstein toma coragem e vai lá e casa finalmente com Mileva em 1903. Mileva, então, passa a se dedicar à casa, enquanto Einstein fica trabalhando nesse escritório de patentes, aí 8 horas por dia, 6 dias por semana. Então, ele praticamente nunca está em casa. Porém, quando ele está em casa, os dois trabalham juntos e existem várias evidências disso, né, dentro dessas cartas aí que eles trocaram e trocaram com amigos, né, ele se referindo aos estudos como nossos estudos, né, dele, de Mileva, e Mileva também contando, né, que eles estão aí trabalhando numas novas teorias e tal. Então, tudo que foi criado ali nesse período do início do casamento desse casal e também até durante a graduação mesmo, um pouco antes, foi bastante feito em conjunto, né? Na época, a mulher não tinha muito valor na ciência mesmo, então assinar um artigo científico poderia até descredenciar aquele trabalho, né? Então existem teorias do porquê Mileva não assinou os artigos de 1905, né, que acabaram saindo todos assim um atrás do outro, foi uma loucura aquele ano para Einstein e para física. Mas o que se sabe é que de fato eles trabalhavam juntos, muito integrados, e ele fazia todas as coisas discutindo com ela. Ela de fato verificava bastante a parte matemática e olhava bem os artigos e tal. Existem evidências até pelos boletins deles ali dos registros da universidade que ela era bem melhor na parte experimental do que ele, né, para criar ali equipamentos, e depois até eles desenvolvem um instrumento e ele tira a patente com outro colega, né, e ela não entra na patente também. Então existe aí realmente uma desconsideração com a contribuição dela ao longo desses anos, mesmo que fosse apenas para agradecer a contribuição dessa esposa, nunca foi feito de forma pública por Einstein. Então, em 1904, nasce o segundo filho desse casal, né? Mas o primeiro que eles de fato criam, que é o Hans. E em 1905, ele publica essa série de artigos aí, né? Que revolucionam a física, defende a tese de doutorado dele, que é baseado em um desses artigos na questão das dimensões moleculares, nas medidas de dimensões moleculares, e também faz avaliação de vários e revisão de vários outros artigos, porque as pessoas na época eram pagas para fazer esse tipo de trabalho, né, de revisar artigo científico. Ele fez uma revisão de mais de 20 artigos naquele ano, então foi uma produtividade monstruosa, defender uma tese, publicar esses artigos todos, né? Esses artigos de 1905 de fato fizeram um burburinho aí na comunidade científica. Quais foram esses artigos? O primeiro artigo que ele publicou em março daquele ano
foi o artigo do efeito fotoelétrico, né? O que acontecia é que se sabia que, dependendo da luz que você incidia sobre o material, um número de elétrons seriam ejetados dali, né? Então você teria a liberação de elétrons daquele material. Porém, se você mudasse a intensidade daquela luz, você mudaria a quantidade de elétrons liberados, mas você não mudaria a energia desses elétrons liberados, né? E se você mudasse a frequência dessa luz que incidia sobre o material, aí sim você mudaria a energia com que esses elétrons eram removidos ali, eram ejetados, né? Seriam liberados ali daquela superfície. Então, isso não era explicado pelo entendimento que se tinha da luz naquele momento, não era uma coisa assim que era quase uma contradição, né? Você ter essa diferença de energia quando mudava a frequência da luz incidida e não tinha diferença de energia dos elétrons quando você mudava a intensidade da luz, né? O fluxo de luz que chegava lá. E qual foi a grande sacada de Einstein nesse artigo? Foi tratar a luz como pequenos pacotinhos de energia, né? Que teria uma relação entre a frequência da luz, né? A frequência dessa onda, com a energia desse fóton de luz, que seria esse quantum de luz. Então, é a primeira abordagem ali que é feita de fato e interpreta um fenômeno observado, que é esse fenômeno do fotoelétrico, né, que incide a luz e libera elétrons, e ele acaba explicando através dessa abordagem o fenômeno que é observado. Então, muda a frequência, muda a energia dos elétrons liberados, muda fluxo, né? Muda a intensidade, você muda a quantidade de elétrons liberados. Se você pensa na luz como quantum de fótons, né? Fótons de luz que tem uma relação entre a energia e a frequência, você consegue entender esse fenômeno. Esse artigo foi publicado então e ele é a base de toda a mecânica quântica depois que foi desenvolvida a partir dali, entendendo a luz com essa dualidade, né, partícula-onda e com essa questão de você ter pequenos pacotes de energia carregados pelo fóton. Então isso já revoluciona a física numa área. Depois ele vai lá e publica 2 artigos relacionados às dimensões das moléculas, né, e depois no efeito do movimento browniano, né, que acaba permitindo a medida de um átomo, né, através desse experimento. Então, o movimento browniano são esses movimentos aleatórios, né, que foram descobertos lá por Brown, né, quando colocou um pólen dentro do líquido, né, e ele via que esse pequeno pólen ficava movimentando de forma aleatória, e esses movimentos talvez fossem relacionados, então, a essas colisões aí entre os átomos do fluido e tal. Então, Einstein, o que ele fez? Esse conceito já existia, mas o que ele fez foi formalizar isso, né, e de fato quantificar e prever qual seria esse movimento, né, desse movimento browniano. E foi a primeira vez que isso foi feito. Então ele modelou, né, com essas equações, ele conseguiu medir e a equação resultava nessa possibilidade de você conseguir medir, né, o tamanho do átomo que estava ali. Então era também uma coisa revolucionária, porque na época nem se acreditava muito na existência de átomos de fato, né, e quanto mais assim você conseguiria ver uma coisa concreta e medir um tamanho, e esse movimento teria a ver com o tamanho desses átomos e tal. Então, todo esse artigo é gigante, né? E um desses artigos foi a base da tese dele. Mas esse artigo é muito legal e de fato também revoluciona a visão que se tem do átomo na época, né? Muito bacana. Depois ele publica o famoso artigo da relatividade restrita. Então aquele artigo que é um artigo pequeno, né, e bem bonito, mas ele é um artigo que ele te dá a base que depois vai resultar na questão do espaço-tempo, né, e que vai gerar a relatividade geral depois de 10 anos, né? A relatividade geral vem em 1915, né? Então, 10 anos depois da liberação da relatividade restrita. Mas ali ele consegue equacionar os fatores de correção desse movimento relativo. E existem cartas em que ele trata especificamente esse trabalho como sendo nosso trabalho, dele e de Mileva. Então ele escreve para ela o nosso estudo do movimento relativo, eu mandei o nosso artigo para o cara ler. Então assim, ele trata e ela também desse estudo especificamente como deles, né? E até o próprio filho dele, que depois cresce, ele fala que ele lembra
de ver sempre na época na casa deles, os pais sempre trabalhando juntos. Ela tinha uma mesinha do lado no escritório dele, onde ela ficava ali revisando os artigos. A gente não sabe até que ponto, né, ela teve a contribuição, em que momento ele joga a ideia e ela retribui, e ela dá ideias também, ou se foi só no formalismo matemático. De qualquer maneira, não foi de fato nenhum reconhecido oficialmente a contribuição de Mileva em nenhum desses artigos. O último artigo do ano miraculoso da física, né, que foi o quinto artigo de Einstein nesse ano, foi o famoso artigo que equaciona a relação entre a energia e a massa, né, que é uma sacada realmente genial, e ele mostra que as diferenças de massa vai ser convertida numa diferença de energia, né, e vice-versa. Então, e a relação entre elas vai ser a velocidade da luz. Então é a famosa equação E igual a mc quadrado, né, que na verdade ele não usava E, ele usava L no artigo. O que acontece é que ele publica tudo isso, ele começa a ficar um pouco mais respeitado, né, entre os pares na ciência, mas ele só acaba recebendo uma proposta de emprego e uma posição de trabalho em 1909. Então só depois de 4 anos da publicação desses artigos que ele de fato consegue uma posição numa universidade como professor universitário e pesquisador. Inclusive, as notas da primeira aula que ele deu nessa universidade em 1909, 8 páginas dessa primeira aula, elas estão na letra de Mileva. Então mostra que mesmo depois de todo esse tempo, né, de parceria dos dois aí, ela continuava colaborando com ele. Ali ela estava ali na base, né, do trabalho de Einstein, com certeza. No ano seguinte eles tiveram mais um filho, né, o Edward, em 1910. E acabaram se separando em 1919 oficialmente, mas já estavam ali a partir de 1912 muito desgastados esse relacionamento. Einstein começa a ter um caso, né, com a prima dele, a Elsa, tal. Então ela descobre, ele trata ela muito mal, ele faz as cartas do divórcio são terríveis, né, nesse período aí que eles estão se desentendendo, porque ele se torna o pior dos monstros, e essa é a parte do livro que eu nunca conseguia passar, porque é muito triste, né, o que ele escreve. Ele até faz um acordo com ela. Ah, você não vai me dar o divórcio, então você não pode falar comigo quando eu chegar, você não pode sentar ao meu lado em casa, que significava parar a parceria que ela tinha científica. Então, Mileva, ela reportou para várias pessoas e em várias cartas que ela via aquele relacionamento deles e os dois como uma unidade. Então ela nunca buscou reconhecimento individual dentre essas contribuições científicas, porque para ela era estimulante trabalhar com ele, e era através desse trabalho conjunto que ela se satisfazia, né, e tentava matar um pouco da frustração de não ter conseguido ganhar o título da física e ter trabalhado na área, né? Ela sempre lutou para conseguir isso. Foi uma decepção para ela, para a família dela, né, porque todo mundo investiu nisso e acreditava nela. Então ela teve que lidar com aquela frustração toda, mas essa parceria com Einstein e vê-lo crescer na carreira, e ela sabia que era importante que ele se estabelecesse para que ela conseguisse depois galgar as coisas dela, né? Então ela realmente ficou com a família, né, com todo o peso da família, da casa e tal, para conseguir dar apoio para ele crescer, inclusive com o trabalho científico dela ali, né, de apoio, mas ela acabou se anulando porque ela nunca recebeu esse reconhecimento, e no fim das contas ele acabou se separando dela, né? Ela, então, inicialmente negou o divórcio, ele fez esse terrorismo com ela, tratava ela super mal, falava que então queria a casa toda limpa, então assim, botava ela, tipo, no lugar, né, para que ela se sentisse pior ainda, até um momento que ela não aguentou mais e deu o divórcio para ele. No divórcio deles existe a cláusula que se um dia ele viesse a ganhar um Nobel, que o dinheiro iria para ela, e o acordo era que o dinheiro inteiro iria para ela. E diz a lenda aí que o dinheiro foi, mas a bem da verdade é que ele passou parte do dinheiro para ela e parte ele colocou num fundo para os filhos, né? Mas esse não era o acordo era que o dinheiro iria para ela. Mas enfim, ela acabou passando necessidades até. Então, com a parte do dinheiro do Nobel aí que ela ganha, porque de fato ele recebe o Nobel em 1921 e ele só recebe o Nobel por conta do primeiro artigo desse ano miraculoso, né, de 1905. Ele ganha o Nobel por conta do efeito fotoelétrico. E por que isso aconteceu, na verdade, é uma discussão, né? Mas é porque
prêmio Nobel, ele é dedicado a alguém que tenha estabelecido e criado uma nova lei, descoberto uma nova lei das ciências, né? Ou que tenha criado alguma coisa. E nenhum dos outros artigos do movimento browniano, ou da relatividade restrita, ou mesmo da energia e massa, nada disso criava uma lei, né, e verificava uma lei. Então, o único que dava para caber ali no requisito do Nobel era o do efeito fotoelétrico. Obviamente, teve aí um adiamento, né, desse prêmio e uma resistência da academia por questões religiosas, né, por questões de perseguição mesmo, né, que ele sofreu. Então, tinha muita gente que não queria que ele recebesse esse Nobel, mas foi ficando assim inviável não dar esse prêmio ao Einstein, porque em 1919 a teoria da relatividade geral, que foi proposta em 1915, né, pelo artigo dele, ela foi comprovada por aquele eclipse solar total que teve aí sobre a cidade de Sobral, no nordeste do Brasil, e também sobre a África, e através da observação desse eclipse, essa teoria da relatividade geral foi comprovada, né? E aí Einstein virou o pop que ele é até hoje, né? Esse gênio popular com esse cabelo maluco e tal. Então ele virou essa figura aí muito popular, que tinha um apelo muito grande. Então, para a academia científica lá, né, para o comitê do Nobel, foi ficando um peso muito grande. Como que a gente não vai premiar esse cara? E também eles queriam começar a premiar o pessoal da mecânica quântica, né? Então, dar o primeiro prêmio ali para o efeito fotoelétrico, abrir espaço para que os prêmios da mecânica quântica também saíssem, que também estava ali meio enterrado. Então foi uma briga meio política ali, mas de fato ele ganha em 1921, ganha um prêmio na vida, né? O prêmio Nobel de 1921, que ele recebe em 1922, e ele passa então parte do dinheiro para Mileva, ela compra uns apartamentos, um prédio lá para viver de aluguel. Mas esse filho mais novo do casal, o Edward, ele tem vários problemas que precisam de cuidados, de internações e tal. Então, ela gasta muito desse dinheiro com ele, ela acaba perdendo, tendo que vender esses apartamentos e tal. Então, ela passa realmente necessidade. Einstein mandava dinheiro para ela, né, e para a pensão dos filhos, mas era irregular, não era uma coisa assim periódica. Então, ela por muitas vezes escreveu para ele falando: a gente está passando fome, eu não tenho dinheiro, você precisa mandar dinheiro para seus filhos e tal. Então, Mileva teve uma vida dedicada aos filhos, muito frustrada realmente, muito miserável, né? Ela acabou ficando muito triste com tudo que aconteceu. E a figura dela foi totalmente apagada por muitos anos. Ela realmente só vem à tona depois que Einstein já tinha morrido em 1954, que depois esses executores do testamento dele morrem e liberam a divulgação dessas cartas aí entre o casal. Então aí aparece e Mileva novamente, porque a figura da esposa de Einstein, que todo mundo na época que ele era tão popular conhecia, era dessa segunda esposa Elsa aí dele, né? Que foi a que veio para os Estados Unidos com ele quando ele ganhou a cadeira em Princeton, né, e veio para cá e foi onde eles morreram e tal. Então, celebrar o Dia da Física hoje, a gente não pode celebrar simplesmente falar de Einstein, 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 sem falar de Mileva. E eu pessoalmente vejo essa questão da participação de Mileva nos artigos do Ano Miraculoso é uma questão secundária até, porque o que me dói mais é o fato de que a carreira dela foi impossibilitada, interrompida, né, por essas questões sociais da época, mas também por essa falta de apoio de Einstein, por esse egoísmo até dele de não entender que ela precisaria crescer também para ficar feliz, né, e para conseguir se desenvolver, uma pessoa que contribuiu e poderia ter contribuído muito mais com a ciência. Então, hoje, no Dia dos Físicos e das Físicas, eu quero lembrar Einstein, mas quero lembrar Mileva também. Deixo aqui, então, essas referências de biografias. Essa daqui é a esposa de Einstein, né, que é uma biografia sobre a Mileva, que foi feita por pesquisadores muito renomados nas áreas de história da ciência e tal, e é um trabalho assim que tenta não entrar nas especulações todas que essas cartas permitem que se entrem, né? E essa daqui é a biografia clássica de Einstein, né? Que foi publicada em 2007 pela Companhia das Letras, que é muito completa, muito legal. Baseado nessa história, tem então essa série da National Geographic, Gênios, que também mostra de forma muito bonita e também revoltante esse relacionamento de Mileva e Einstein e essa história toda
desse gênio da física. Então, eu fico por aqui, mando um beijo para todos os meus amigos da área e eu espero que as mulheres nessa carreira elas não tenham tantos obstáculos quanto teve Mileva, né, na virada do século passado e que a gente continue abrindo aí as portas e puxando umas às outras. Então, vamos juntas. Tchau.